noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a doutrina espírita. O tema de hoje é o amparo divino. Eu sempre agradeço ao convite da casa, porque realmente é uma satisfação enorme participar desse trabalho. Bom, quando nós falamos de amparo divino, então não podemos deixar de iniciar falando um pouquinho sobre as atribuições de Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele é a misericórdia, Ele é o amor, Ele é a justiça para todos nós. Então nós, espíritos, para podermos entender como funciona essa dinâmica do amparo divino, temos que entender primeiramente que Deus, como nosso Pai, Ele nos quer sempre o melhor, sempre o bem. E aquilo que Deus reserva para nós, muitas vezes na condição de encarnados, quando esquecemos tudo aquilo que fizemos nas outras encarnações, acaba se modificando, né? A encarnação, com todos os seus reveses, com todas as suas dificuldades, chamadas no meio espírita de provas e expiações, mas são as circunstâncias da vida realmente com as quais nos deparamos, ela é sempre proveitosa para todos nós, né? Deus, dentro dessa atribuição, não poderia criar leis divinas, leis naturais, que pudessem ser modificadas pelo nosso critério de análise, ou de julgamento, ou de valoração ao longo da vida. São as leis perfeitas, leis que sempre nos impelem, nos impulsionam ao progresso. Por isso a encarnação, ela é tão ordenada, porque as leis de Deus são ordenadas, né? Nós aprendemos ao longo do ano, com inúmeros colegas que falaram sobre isso, que não há um determinismo absoluto ou mesmo um fatalismo absoluto em nossas vidas, né? Costumamos dizer, aconteceu porque era para acontecer mesmo. A doutrina espírita, e Emmanuel nos diz que existe realmente determinações divinas, como a reencarnação, como o progresso, né, como a necessidade do trabalho, mas existe também o livre-arbítrio, que acaba por modificar determinadas previsões feitas por nós mesmos durante o nosso período, né, na erraticidade, que é o período em que nós estamos ainda no plano espiritual, almejando a reencarnação tão solicitada, tão pedida por todos nós. Nesse sentido, o amparo divino, ele pode ser entendido de uma maneira que Emmanuel nos coloca no livro Rumo Certo, e que é realmente assim muito esclarecedor, que nos consola demasiadamente, né? Ele diz nessa obra que através da prece, que é uma evocação, que é uma forma de estabelecermos um diálogo com Deus, que o espírito, ao longo do seu processo moralizador, do seu processo de purificação, o seu processo de atingir a perfeição, ele inicialmente agradece e percebe que Deus nos concede inúmeros benefícios inicialmente no âmbito material. É a casa que nós temos, é o carro que nós temos, é a saúde do corpo que nós temos. Então esses bens que chegam até nós como empréstimos, porque somos usufrutuários
desses bens, né, temporariamente à nossa disposição para o nosso progresso e para o auxílio daqueles que estão à nossa volta. E num segundo momento, quando a pessoa vai se espiritualizando, vai se modificando, ela passa a ter uma outra percepção a respeito do auxílio divino, porque os bens materiais, eles são concedidos por Deus. Onde vamos nascer, a profissão que queremos ter, a condição material, social, até política nas quais nos envolvemos, são concessões da divindade. Nesse segundo momento, então, o espírito já mais purificado, né? Não no sentido de santidade, mas no sentido de compreensão de como as leis divinas elas funcionam. O espírito então passa a entender que Deus nos ampara de uma outra forma. Ele nos ampara através das inspirações dos bons espíritos. Vejam, todos nós temos um anjo da guarda, ou um espírito amigo, um espírito familiar que nos acompanha ao longo da encarnação. Olha, não deve ser fácil ser anjo da guarda, né? Imagine aquela pessoa fazendo tudo errado ao longo da sua vida toda, 50 anos, e o nosso anjo da guarda lá tentando nos demover dessas ideias, tentando semear ideias do bem, do amor, da fraternidade, para que nós nos modifiquemos, né? Eu acho que às vezes, quando o dia inicia, ele já deve dizer, bom, vamos lá, mais um dia de trabalho. Mas é assim, Deus nos deixa sempre um amigo para nos inspirar. É uma forma com que o amparo divino chega até nós. Emmanuel, como eu disse, narra que nas dificuldades da vida, quando nós não encontramos racionalmente uma saída para as nossas dores, para as nossas dificuldades, quando estamos assim prestes a jogar a toalha, esse nosso amigo então nos inspira com a coragem, com a força, para que a gente possa então levantar e continuar caminhando, né? Deus não nos dará diretamente um emprego, mas Ele proporcionará as forças e a energia necessária para que a gente então trabalhe. São as nuances que existem dentro do amparo divino, mas nós notamos ao longo da vida que existe uma outra forma, mais palpável, mais material, de recebermos essa ajuda divina, porque a providência ela nunca nos abandona. Eu vou dar um exemplo atual, fascinante, fantástico, que é o desenvolvimento das vacinas, né? Robert Koch, que colaborou com a melhoria da saúde, com o desenvolvimento de vacinas, né? Teve a sua atuação no mundo físico, né? Outros amparos que nós recebemos, que são as construções das escolas para aqueles que precisam se melhorar, se educar, a formação das famílias, muitas vezes por espíritos abnegados que reencarnam para auxiliar o outro que está ali na retaguarda, aquele amigo que às vezes nos telefona, né? Aquele vizinho que nos auxilia de alguma forma. Então, se a gente perceber, nós vamos ver que a divindade está sempre presente em nossas vidas. Allan Kardec diz que o mundo e os homens, eles devem buscar o bem-estar social,
que é a melhoria das cidades, das relações que existem, mas sempre tudo com a concessão divina. Então os espíritos trabalham não só do lado de lá, eles trabalham também do lado de cá, por isso eles reencarnam, né? Os espíritos que avançam, muitos deles, ao invés de deixar o orbe terrestre, ir para uma outra casa, para uma outra morada, eles acabam reencarnando como cientistas, como médicos, como engenheiros, né? Como nós vemos em todas as profissões, para melhorar o planeta Terra, para melhorar a nossa condição. Então o amparo divino, ele se dá dessa forma. É uma comunhão fraterna de ações, de atuações, de participação de todos eles, né? A princesa Isabel, por exemplo, foi inspirada pelos espíritos. A independência do Brasil se deu por inspiração divina. A espiritualidade, ela participa realmente de nossas vidas. Nós aprendemos, por exemplo, que Johannes Gutenberg, né, ele reencarnou após um longo preparo no mundo espiritual para colaborar com a elaboração do livro, para que nós pudéssemos então receber a codificação kardeciana, para que nós pudéssemos receber todo esse material de conhecimento que nos melhora intelectualmente, né? Que nos melhora moralmente pelo estudo, pela educação, tão importante para todos nós. É assim que a providência ela atua. Muitos de nós vamos buscar curas espirituais, mas nós temos as curas médicas, materiais, né, por assim dizer, no mundo físico. Porque os médicos são participantes diretos da divindade, né? Estão ali numa função divina. Quando nós vamos numa casa de cura, buscar uma solução espiritual, às vezes até porque a medicina terrestre ainda não conseguiu, diante do seu aperfeiçoamento, dar aquele resultado, aquela cura que nós pretendemos, muitas vezes somos agraciados pelos bons espíritos, né, que nos curam com seus fluidos salutares. É a lei dos fluidos, mas sempre mediante a concessão de Deus e por mérito, naturalmente, de todos nós, né? Se estamos aí ao fim de uma prova ou ao fim de uma expiação, podemos receber essa chamada graça. Às vezes não, muitos não são curados, não entendem por quê. Na maioria das vezes porque pediram no mundo espiritual para que essa cura não chegasse, para que ele pudesse dar o testemunho, para que ele pudesse avançar, né? Mas o alívio sempre vem, pode vir através de uma casa de cura, pode vir através da sua prece, feita no seu quarto. Então nós vamos notando que Deus, ele realmente está presente em nossas vidas. Esse assunto do amparo divino é um assunto longo, mas é um assunto maravilhoso, né? Que merece nosso estudo, nossa análise, para que a gente então perceba
que Deus, Ele está conosco, né? E não nos deixa desamparados. É uma maravilha receber o auxílio divino. Bom, vamos pensar muito sobre isso. Vamos perceber como que Deus, no seu maravilhoso amor, no seu abraço divino, nesse amparo que chega em nossas casas de uma forma ou de outra, é um filho que é curado, né? Às vezes é um emprego que chega e por aí afora. Então a providência divina e o amparo se dá nas duas esferas da nossa vida, tanto quanto encarnados como desencarnados. Na esfera de desencarnados, quando erramos, quando temos uma vida viciosa e estamos na condição de espíritos sofredores que chegam até nós nas reuniões mediúnicas, eles recebem ali essa ajuda, que é o doutrinador que esclarece, né? O dialogador que esclarece aquele espírito, é o fluido do médium que ajuda, é o atendimento da reunião, aquela psicosfera saudável, de energia pura. São samaritanos que vão nas regiões, nas regiões umbralinas, resgatar os espíritos que estão ali sofrendo. Então essa ajuda nunca falta dos dois lados da vida. Como diz o apóstolo João, Deus é amor. E vamos viver assim, com muito amor. Muita paz a todos. Que o ano que vem nós possamos estar juntos. Um abraço ao grupo da Fraternidade. Esse trabalho fantástico, sensacional. Até o ano que vem. Boa noite a todos.